Bom dia, boa tarde, boa noite, minha comadre Evelyn. Bom dia, boa tarde, boa noite, com mais leveza, por favor, minha comadre Carol. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Comadres Místicas. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente adoro, que é autoconhecimento. E mapa astral. Exatamente. Autoconhecimento e mapa astral. E sempre lembrar importante, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, tudo, gente, Comadres Místicas é a gente, entendeu? Então, você vai achar tudo bonitinho lá. Só coloca lá, segue a gente, marca a gente se você estiver escutando e compartilha, por favor. E se você estiver assistindo no YouTube, lembra de ativar aqui o sininho para receber as notificações. Quanto mais sininhos forem ativados, mais a gente vai chegar para as pessoas e as pessoas vão conhecer um pouco mais sobre as comadres. Então, dá esse like e essa força pra gente. Véspera de Iemanjá, né, dona Evelyn? Véspera de Iemanjá. Salvador está em festa nesse momento, se preparando para o 2 de fevereiro. Chega, me arrepiei. Adoro. E a gente vai falar sobre um tema que vai nessas profundezas das águas, né, de todos nós. Sim. Que é falar sobre autoconhecimento, que é se conhecer um pouco mais a partir de ferramentas como o mapa astral, né, que é uma ferramenta mística. Não é todo mundo que acredita, mas para quem acredita é um mapa realmente, né, algo que faz você seguir e entender um pouco mais sobre a sua personalidade, sobre aspectos da sua vida que são mais positivos, outros que têm pontos de melhoria, tem pontos do seu mapa também que são considerados feridas kármicas, são coisas que você veio aqui para este momento na Terra, para esta vida, para curar ou pelo menos tentar, né, minimizar de alguma forma. Sim. Então, é muito massa falar sobre o mapa astral justamente nesse sentido, assim, de você conhecer um pouco mais a partir do dia, horário em que você nasceu e o lugar em que você nasceu, sobre a sua essência. Perfeito. E como que tudo isso está ligado com o autoconhecimento, né, gente? Esse processo de autoconhecimento. Somos comadres místicas, a gente tem muitas crenças parecidas, né? É por isso que a gente escolheu o nome desse podcast, Comadres Místicas. E aí, pensar também, né? Claro que eu acredito, até mesmo pela chamada do podcast, né? Pelo nome do podcast, que você que está escutando a gente ou assistindo, deve assim acreditar mais ou menos na mesma coisa, né? Mas a gente falar também um pouquinho dessa relação entre religiosidade e autoconhecimento, né? Como isso vai formando nossa personalidade, como isso vai interferindo no nosso ser, né? E no nosso agir em sociedade, né? Como isso vai moldando a gente, né? As nossas crenças, né? A nossa religiosidade ou a nossa ausência também de crenças, né? A nossa espiritualidade como um todo, Sim. né? Assim, acho que também tanto quem segue alguma religião, mas como você falou, né, também aquelas pessoas que não seguem religiões específicas, mas que têm suas crenças, têm seus rituais e acreditam ali de alguma forma na espiritualidade. E até quem não acredita também, porque a gente sabe que tem os ateus aí, mas que também tem uma personalidade formada, né? Mas enfim, o mapa astral é uma ferramenta realmente para você conhecer ali, né, a sua personalidade, principalmente aquela tríade, né, que a gente sempre fala que é o Sol, o Ascendente e a Lua, que vão caracterizar justamente aquela parte inicial de como você se apresenta para o mundo, né? O Sol ali falando da sua essência, né, da sua personalidade como um todo. O Ascendente, que é a sua máscara social, é como você se apresenta para as pessoas, como elas te enxergam. E a Lua, que é a forma como você se relaciona com o seu sentimental, né? São as suas emoções. Não obstante, né? Assim, não diferente, a Lua é o planeta regente do signo de Câncer, que é um dos signos mais emocionais do zodíaco, né? O primeiro signo de água do zodíaco, né? De todos os signos astrais. E é um dos signos que são considerados mais emotivos de todos, né? Então a Lua, ela tá relacionada realmente a essas emoções. E por isso também que Dona Lua
é uma dos planetas que a gente associa muito ao nosso ciclo menstrual, né? As pessoas aí, mulheres, pessoas que menstruam, geralmente que acompanham o seu ciclo, que é uma outra ferramenta legal também de autoconhecimento, que é a mandala lunar. Sim. Que é justamente você acompanhar ali o seu ciclo de acordo também com o ciclo lunar, que tem aproximadamente ali 28, 29 dias, que é muito próximo do ciclo menstrual da mulher também. Então, tem umas ferramentas místicas aí que dá pra você conhecer um pouco mais sobre você. E eu queria que a gente voltasse rapidinho no mapa astral. Pode voltar. Né, dessa ferramenta. Voltemos. Então, recapitulando, né? Porque assim, gente, eu e Carol temos essa relação de diálogo, assim, mas a pessoa que estuda mais, que tem um maior conhecimento sobre. Um pouquinho. Não tanto, mas. Então, tem. Então, assim. Então eu vou ficar também aqui num papel de tentar compreender melhor isso. Que eu super acredito, né? Eu sei, eu conheço algumas coisas. Eu sou mais assim. Eu sou aquela pessoa que entende um pouquinho, né? Tipo, por alto, por cima, mas que acredita muito em energia, né? Eu sou muito ligada à energia, à natureza, né? Ah, Maria, eu adoro um céu, uma lua, um pôr do sol. Então, assim, eu sou muito energética, mas eu nunca parei, me debrucei, assim, pra, tipo, entender cada coisa. Isso é importante demais. Porque aí, quem acredita nisso, e a gente já traz esse ponto, porque é sobre isso esse canal, né? Sobre esse podcast, esse canal, é sobre pessoas que acreditam nessa misticidade, né? E compartilhando os conhecimentos e experiências sobre, né? Então, assim, eu vejo a necessidade de eu aprender mais sobre isso para contribuir com o meu autoconhecimento, né? Porque quem nunca se identificou, tipo assim, signo de tal coisa é assim, assim, assim. Aí você fala, poxa, sou eu todinha. E é legal falar sobre isso também, sabe, amiga? Porque é importante buscar o conhecimento de um profissional, tá, gente? Existem aí maneiras de você encontrar mapas, né? Fazer seu mapa astral. Se você souber ali a data e o horário do seu nascimento, você consegue fazer mapa astral gratuito. Mas é importante também que um profissional faça a leitura do seu mapa, né? Que é justamente para entender esses aspectos. Eu tive a oportunidade de fazer a leitura do meu mapa astral, inclusive muito voltado para a área profissional, assim, né? A astróloga que fez o meu mapa na época, em 2018. Ela era coach também, né? Trabalho, né? Exato, obrigada. E um dos aspectos que eu achei mais legais, assim, quando ela leu meu mapa, foi que, de fato, eu me identificava com profissões em que eu tinha que entrar na casa das pessoas. E eu sou assistente social. E muitas vezes a gente precisa, né, enquanto assistente social, fazer visita domiciliar, ter um trabalho aí mais investigativo, né? E agora também, né, com a experiência aqui com comadres, a gente entra na casa das pessoas também, né, de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, muito voltado para a área da comunicação, eu acho também, né? Não só como assistente social, mas também de outras formas. Então, é importante procurar um profissional para que você consiga identificar ali os aspectos no seu mapa de forma mais precisa. Claro que com as análises que hoje a gente encontra pela internet, a gente consegue ter uma noção ali, principalmente como eu falei, nessa tríade, né? Sol, Lua e Ascendente. Mas se você quiser ir mais profundo, é importante procurar a ajuda de um profissional, sim. Os astrólogos que estão nos ouvindo sabem dessa importância. Exatamente. E assim, o mapa astral, então. Sol é o que você é, né? Isso é o que faz você brilhar. Então, quando a gente pesquisa lá, faz lá o nosso mapa astral, por exemplo, online. Aí, quando aparece Sol em tal coisa, quer dizer que as características desse signo, em especial, é o que faz a gente brilhar, né? O propósito de vida, a personalidade é o nosso Sol. Exatamente. Tá. E a ascendente é como as pessoas nos enxergam. A sua máscara social. É como você se apresenta também para o mundo, para as pessoas, para as outras pessoas. Por exemplo, meu ascendente é Capricórnio. Então, eu tenho uma tendência a me apresentar para as pessoas com uma energia muito mais capricorniana, né? Mais séria, por exemplo, né? Principalmente nas minhas relações de trabalho, do que como a canceriana. O câncer está na minha essência. As pessoas que conhecem a minha essência, conhecem o meu lado canceriano, mais maternal, mais carinhoso, amoroso. Então, tem essa diferença, né, na hora de você se apresentar, geralmente. E aí diz, inclusive, recentemente, passou uma matéria
num programa de televisão falando sobre isso. Sim. Que tem um mito que fala que geralmente depois dos 30 anos o seu ascendente ele fica mais latente, né, do que o seu signo solar. E aí disseram que é um mito, que não é, na verdade, o seu ascendente ele tá com você, ele te acompanha ao longo da sua vida, mas é a forma como você se apresenta para o mundo, né? Então, como depois dos 30 anos, geralmente você tem um pouco mais de maturidade, você acaba assumindo uma máscara social mais forte, né? Do que faz todo sentido. Se mostrando tanto e mostrando tanto a sua essência, né? Isso que você me falou aí até me deu um estalo, assim. Eu lembrei de uma conversa que eu tava tendo com uma amiga que ela realmente se apresenta de uma forma e ela se emocionou, né? Se ela me escutar, ela vai se identificar, vai entender que eu tô falando dela. Mas ela se emocionou porque a pessoa disse que ela era doce. E ela não se enxergava assim, né? Doce. Sim. Ela é aquariana, inclusive. Olha. E aí, só que eu não sei. Eu vou perguntar porque me fez sentido. Fez sentido pra mim, porque tipo, aquário, isso, aquilo. Mas e o ascendente? Qual é o ascendente? E aí parece que quando se fala assim, de uma forma mais... Como é quando a pessoa só sabe o superficial? Ou quando é um conhecimento mais popular? Como é que chama? Ai, fugiu a palavra, mas empírico? Supérfluo? Não. Quando você é leigo no assunto, tipo isso. Sim. Uhum. Aí a gente dá mais foco no signo, né? Eu sou de virgem. E aí parece que tudo que vai aparecer é do meu signo de virgem. Mas não, tem um ascendente, tem a lua, então tudo isso tem relação. Aí quando ela me disse isso, e você falou aí agora, da forma como ela se apresenta, né? E o que ela é... De novo. Vocês não estão entendendo. Então, me fez pensar nisso. Então, gente, uma ferramenta de autoconhecimento muito importante, real, que você pode até acreditar em signos, né? E não conhecer o seu ascendente, não conhecer o seu sol, a sua lua, e ficar tipo, não, porque aquário é isso, aquilo, outro, mas não sabe quais são o ascendente, qual é o sol, qual é a lua. E a gente tem vários planetas que compõem o nosso mapa também, né? E, assim, óbvio que a gente fala desses 3 que são a tríade principal, mas tem Vênus, que é como você que rege as suas relações emocionais, né, suas relações amorosas. A gente tem Marte também. Então, cada planeta desse em cada casa e passando por cada signo é que vai formar você, vai formar a sua personalidade. Perfeito. Justamente por isso que a gente não tem, por exemplo, eu tenho pessoas, né, meu irmão, por exemplo, nasceu no mesmo dia que eu, 21 de julho, e nós temos personalidades muito diferentes, porque a gente tem formações, não só, e aí a gente puxa o meu gancho para o serviço social, né? Porque não só a nossa formação, né, a formação astral, mas também a nossa formação comportamental, o lugar de onde a gente vem, que vai formando a nossa personalidade, mas o mapa, ele pode servir como um guia, né? Você colocar uma lente ali ampliada sobre determinados aspectos que vão fazer você entender um pouco mais sobre você. Perfeito. Eu acho que isso que é interessante, assim, né? Você entender mais as suas relações, né? Como você pode se relacionar melhor com as pessoas, como você se comporta em determinados ambientes, né? Como são as suas relações de trabalho. Enfim, é uma maneira de você conseguir ver quais são ali os seus pontos fortes e os pontos de melhoria para que você consiga dar passos, né? Tanto quantitativos quanto qualitativos, que minha amiga, se estiver ouvindo, também vai saber que eu tô, né? falar dela. Para que você consiga melhorar enquanto ser humano aqui nesse lugar. E por fim, que eu não falei, foi Lua, né? Então, Lua é como você se coloca no mundo, memórias, padrões comportamentais. Então, isso são as nossas emoções, né? Como a gente lida com as coisas, seria mais ou menos isso? Exatamente. Interessante. Vou fazer uma pastoral da minha mãe. Então, a gente podia fazer esse mapa, né? Acho justo. Não é? Então, vamos fazer o mapa de Evelyn. Até o final do episódio a gente vai mostrar o mapa de Evelyn aqui. Se eu tivesse dar agora, tá, gente? Então não foi nem programado. Não. Mas você sabe a sua data de nascimento? Nascimento é ótimo. O horário. A data ela sabe, gente, que né? O horário eu acho que eu sei. Mas na certidão de nascimento acho que tem, né? Na certidão de nascimento tem, tá, gente? Pronto. Então vai ter um corte, assim, né? Tem um corte, no final a gente mostra o mapa de Evelyn. Isso, eu vou dar uma olhadinha e até o final a gente fala assim.
Mas é isso, a lua, ela fala sobre as nossas emoções, né? Minha lua, por exemplo, é em Libra. Uhum. Então, eu deveria ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, né? Mas Câncer acaba influenciando muito mais. Eu sou uma pessoa muito chorona, mas ao mesmo tempo eu tenho esse senso de justiça, né? Nas minhas emoções, assim. Quando eu sinto que alguém foi injustiçado, ou eu fui injustiçada, eu geralmente fico muito mais com um sentimento mais de raiva, assim, né, maior e tal. Então tem umas influências, de fato, que eu já consigo identificar que tem uma relação, assim, comigo nesse aspecto. E para além do mapa astral, né, gente, o processo de autoconhecimento, ele é extremamente necessário, né? A gente já falou de terapia aqui no segundo episódio. No segundo episódio. E assim, gente, é surreal. Assim, o processo de autoconhecimento é extremamente necessário para a vida, para você lidar. E aí, a gente consegue relacionar com a questão do mapa astral, de conhecer essas questões, porque é como você lida com o trabalho, como você lida na sua relação pessoal, né, sim, profissional, amorosa. Então, é nesse processo de autoconhecimento, é você saber quem você é. Porque acreditem, é aquela coisa assim, quem nunca passou ou quem nunca vai passar por uma situação absurda que vai realmente dar, assim, um gatilho pra você falar, poxa, numa situação dessas eu faria isso. Porque a gente não sabe. Não. Quando acontece, Deus livre, guarde, um assalto. Não vou reagir. Aí, de repente, tá vendo lá um cena no jornal, o pessoal lá dando uns tapas no ladrão, porque aquele, né, aquele impulso. O impulso, isso. A gente não reage, tá? Pelo amor de Deus. Não. Mas, gente, a pessoa não sabe como é que ela vai se comportar. Não, inclusive, já aconteceu comigo, inclusive, assim, de passar por uma situação como essa e correr, por exemplo, que sim, é uma coisa que Meu Deus, eu fiz isso uma vez, eu e uma amiga minha, a gente foi assaltada juntas. Meu Deus. E aí eu peguei minha mochila, larguei na mão dela e saí correndo. A bichinha ficou atrás, assim, com a mochila na mão e eu correndo, desesperada. Mas você falou isso, a gente tá falando isso, eu lembrei que eu não sabia que eu tinha pavor de escuro, assim. Não só de escuro, eu tenho medo de cair. Tipo, eu só soube dessas coisas e eu achava que era medo de altura, mas não é de altura, porque eu passo aqui naquela, que a gente tá no Colabore, né? Aqui em Salvador, a gente já falou sobre isso também. Mas tem uma passarela, né, que é alta. Então, se eu tivesse medo de altura, eu teria medo de passar pela passarela. Mas seu medo é de cair. É de cair. Então, assim, quando eu fiz trilha, né, o medo era de cair quando eu subia. E o mais doido é que, tipo, eu tenho mais medo quando eu desço alguma coisa do que quando eu estou subindo. Sim. Porque quando você está descendo, a possibilidade de você cair é maior. E eu achei legal você falar sobre isso, que eu me lembrei de uma outra coisa agora também, que são essas trends que rolam, né, no Instagram. De você dizer coisas que você gosta, coisas que você não gosta. Uhum. Eu acho que é um exercício interessante, né? Para além do mapa astral, que a gente está falando de autoconhecimento, né? E ferramentas de autoconhecimento, de você responder realmente algumas perguntas, não necessariamente na trend, para se conhecer melhor. Porque sim, eu tava olhando essas trends, às vezes eu falava assim, nossa, mas quais são as 10 coisas que eu mais gosto? Quais são as 10 coisas que eu menos gosto? Sim. Tá? Parar pra refletir de fato. Coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. E aí eu comecei a perceber, assim, poxa, realmente, isso aqui eu não gosto. Não, isso aqui, ok, faz sentido pra mim, eu gosto, né, enfim. Pra que você se conheça realmente. E uma coisa muito importante sobre autoconhecimento é que quando você se conhece, você consegue dar limite, sabe? Você sabe até onde você pode ir. Você sabe até onde você pode deixar... O que é seu e o que é do outro. Exatamente. Alguém, né, invadir o seu espaço também ou não. Então, assim, é muito importante para as nossas relações, eu acho. Perfeito, perfeito. E eu ia falar uma coisa e eu esqueci. Da trend. E tem muito a ver com o mercado de trabalho também. Verdade. Porque entrevista... As perguntas, né? Exatamente. Entrevista sempre pergunta, fale sobre você. Aí a pessoa tá tipo... Pontos fortes, pontos fracos. Pontos fortes, pontos fracos. Entrevista de seleção mesmo, de mestrado, doutorado. Verdade. Né? Fale o que te motivou a fazer tal coisa. E qual o seu propósito na pesquisa? Propósito é uma palavra, inclusive. Propósito. Aqui, né? Tem também, Nossa. Sabe, também na moda. E eu sempre me questionei assim, meu Deus, qual é o meu propósito, né? O que eu quero pra essa vida, assim? Sim. E eu acho que pra além da palavra propósito, é entender de fato aquilo que faz seu coração vibrar, né? O que
te motiva, que brilha seus olhos. A gente tá falando sobre isso, né? Que alguém falou, não sei se foi pra você ou foi pra alguém que você conhece. Nossa, mas você tava com o olho brilhando. Sim. Foi no meu processo seletivo de mestrado, foi assim, né? Quando eu tava falando sobre o assunto, a pessoa falou que meus olhos brilhavam em relação àquilo. E aí você vai entendendo no processo da vida, né? E nesse exercício de autoconhecimento, qual é o seu propósito na vida, né? Como é que você pode contribuir na vida de outras pessoas, né? O que você tá fazendo aqui? Eu acho que esse episódio vai deixar muita, né? Outros pontos, outros gaps pra gente falar sobre outras coisas. E caraminholas também na cabeça das pessoas, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E a gente falando de mapa astral, né? A gente já falou de mapa astral profissional, a relação. A gente falar também da questão da mandala lunar. Mas antes da gente entrar na mandala lunar, me lembrou de uma coisa que eu vivia fazendo com Carol. Não sei se eu faço tanto com tanta frequência, mas eu fazia muito isso com você, amiga. Não sei se você reparou. O quê? Tipo assim, eu tô sentindo energia estranha, tá acontecendo alguma... Aí eu falo, amiga, tá acontecendo alguma coisa? Trânsito astrológico do momento, né? O que tá acontecendo? Aí ela me dizia, não, amiga, é o eclipse. Não, amiga, é verdade. Tem isso, né? Tem essas influências. Mercúrio retrógrado, eclipse. Porque além do seu mapa astral de nascimento, né? Do seu mapa de nascimento, do seu mapa solar, tem também os mapas astrológicos, os trânsitos astrológicos do momento influenciando o seu mapa. Ele tem isso. Que aí, de fato, você ver dentro daquele momento o que está acontecendo, por exemplo, o Mercúrio retrógrado, onde ele está passando no seu mapa, em que casa, para você entender, por exemplo, quais são os aspectos da sua vida que você precisa rever, no caso de Mercúrio, né, retrógrado. Mas as influências dos eclipses, né, tanto lunar quanto solar. Entender também que existem as ressacas dos eclipses, que não necessariamente é o momento que o eclipse está acontecendo que vai ter uma influência sobre a sua vida, mas meses antes e meses depois. Então tem esses aspectos. E a questão das luas, né, que eu falei no comecinho aqui do nosso episódio também, que o ciclo lunar, ele muda a cada 28 dias. Então, todas as vezes que a lua muda, ela também influencia a gente de alguma forma, né? Principalmente aqueles signos que são signos de água, que são mais influenciados aí pelos ciclos das marés, né? Por conta da lua. Eu tinha pensado nisso agora, né? Se a lua influencia no mar, imagina. Exatamente. A gente é feito de água, né? Nosso corpo é feito de 70% de água. Então, nós também somos influenciados pela lua. E nós mulheres, né, pessoas que menstruam também, porque existe aí uma relação, né, do ciclo menstrual com o ciclo lunar. Então, menstruar, né, no momento da menstruação, a fase ovulatória, a fase pré-ovulatória, tem uma relação ali com a lua, porque é um momento que você tá mais criativa, mais ativa, tem um momento que você tá mais introspectiva, mais intuitiva, outros momentos que você tá de fato ali mais, né, tá cheia, tá mais criativa, mais disposta. Então tem uma relação também com as fases da lua e o momento, né, que a lua tá passando. Dizem que estar com o seu ciclo menstrual alinhado ao ciclo lunar, né, então quando você tá menstruando na fase nova, a lua estar nova também, mostra ali sua relação, como a sua relação com a natureza está, né, e como você está alinhada de fato com o seu ciclo. Mas não significa que não estar alinhado ao ciclo lunar também não é bom, porque às vezes você precisa de fato, por exemplo, estar na TPM na fase minguante ou estar na TPM na fase cheia para desativar ali, né, pontos importantes do seu momento, da sua fase, que você precisa desenvolver. Sobre as luas. Então, lua nova, momento aí de nascimento, de início de ciclo, de fazer coisas novas, né? É um bom momento para começar projetos, para gravar podcast. Para participar de seleções. Assinar contratos, é muito legal. A fase crescente é uma fase mais ativa, então tem coisa para produzir, tem coisa para fazer. É uma fase boa para fazer coisas, então produzir, escrever, então... Galera do mestrado que tá escrevendo, fazendo artigo, é uma fase boa, porque você tá ali, né, mais ativa, mais criativa. A fase cheia é uma fase que você tá mais pulsante, vibrante. É a fase que a lua tá mais brilhando, né? Então é um momento bom pra autoestima, pra fazer coisas relacionadas à mudança também, né? De mudança de queijo. Estética. Tipo... Corta cabelo. Cortar cabelo é bom, o cabelo tá cheio. Mudar o visual. Era essa a palavra, amiga, visual.
coisas do visual. E a fase minguante, fase mais introspectiva mesmo, ali, de repensar as coisas, né, de deixar a sua intuição fluir mais e interferir mais em determinados aspectos da sua vida. E isso relacionado à fase dos ciclos menstruais também, né, a fase da menstruação que você tá ali, na verdade a pré, né, você tá ali minguando, tá, né, preparando seu corpo para um novo ciclo. É uma fase de você reaproveitar mesmo para avaliar algumas coisas, né? Aproveitar para reavaliar algumas coisas, algumas questões da sua vida que você consegue mudar a curto prazo. Porque o ciclo, tanto o ciclo lunar quanto o ciclo regular menstrual, que ainda tem isso, né? São de aproximadamente 28 dias, né? Então, a gente tem aí a cada 28 dias oportunidades de mudar e fazer acontecer, né? E fazer coisas diferentes. E é isso. Gente, quem acredita em signos, porque assim, tem muita gente que acredita mesmo, né? Que em signo e tal, e fala muito sobre, e de fato, não conhece esses detalhes. E como eu falei, né? Eu era essa pessoa, porque a partir de agora eu seria uma pessoa que vai estudar. Estudarei, né? E tem a questão toda da mandala lunar. Eu tô olhando aqui o celular, porque a gente falou do mapa astral, mas eu já tinha feito! Muito bom! Aí quando eu entrei aqui no site, aí apareceu os detalhes, né? A gente vai deixar dicas de site pra fazer, né? Mapa astral gratuito. Lá no nosso Instagram. Então... Sigam @Comadres Místicas, que além dos episódios, a gente coloca lá, né, dicas também, tudo que a gente trouxer, né, de informação, de fonte aqui, a gente coloca lá também pra vocês. Eu tô aqui querendo rir, porque eu tô lendo negócio. Que é sua cara, né? Diga. Todo mundo fala assim. Me conta da sua tríade. Então, Sol em Virgem. Não é, minha irmã? Né? Sol em Virgem. Lua em Escorpião. Olha só, temos água nesse mapa. Cadê? E o ascendente? Em Sagitário. Maravilhoso. Não é isso? Ascendente Sagitário. Que a legal. Busca pela sabedoria. Gente, então. Mas não era isso que eu tava rindo, não, era outra coisa. A pessoa que é assistente social, pedagoga, mestre, no momento que a gente vem com esse episódio ao ar, provavelmente, doutoranda. Amém! Iniciando também a sua trajetória, né? Em outras áreas, que eu não posso falar ainda, mas que ela vai falar em algum momento sobre isso. Né? Uma pessoa que busca realmente o conhecimento. E uma sagitariana, assim, né? Ascendente Sagitário, que tem uma energia festeira, né? É como você se apresenta pro mundo. Verdade. E você tava falando sobre querer ser mais séria, que às vezes você achava que você não era tão séria. Não tem como, gente. Como é que a pessoa que tem ascendente Sagitário, ia bater o dedo no microfone de novo. Como é que a pessoa que tem ascendente Sagitário vai querer ser mais séria? Não, é isso, gente. É porque, o que acontece? Eu tava vendo os vídeos que eu gravava antes e tal, eu tava toda formal e não sei o quê. Só que eu via que ali não parecia a minha essência, sabe? Porque eu sou assim, eu sou, né? Toda turma, toda coisa que eu tô, a minha identificação é o riso, é a gargalhada. Todo mundo conhece que Evelyn é a pessoa que dá risada, que você ouve, de longe você ouve eu rir. Mas não era isso que eu tava rindo, não. Espia isso aqui. Virgem é um signo até humilde. Um signo de serviço, mas de fato o ascendente em Sagitário lhe fornece esta áurea de quem sabe tudo. Olha só. Amiga. Então, né, gente? Eu tenho um ponto, né, da minha personalidade que é aparentar que eu quero parecer que sei tudo, sabe? Às vezes, inclusive, é algo que por ouvir outras pessoas falarem pra mim sobre isso, que eu tento minimizar, sabe? Sim. É um aspecto que eu tento minimizar. Porque, tipo, sabe aquele negócio... Assim, e sabe aquele negócio que eu te falei hoje, inclusive, amiga? Eu tô tentando te ensinar a fazer... Eu tava tentando ensinar ela a fazer café. Pessoa que ama café, gente. Mas eu entendi. Mas às vezes é importante, às vezes, também, né? Assim, olha, faz... Porque eu tava fazendo com coisas que eram suas, né? Então... Mas eu tava te ensinando a fazer café, amiga. Não tem justificativa isso. Tipo, eu tava te ensinando a botar o pó. Não, gente, para. E é uma coisa minha que é muito forte. Às vezes eu fico, Evelyn, pelo amor de Deus, guarda essa língua. Que a pessoa deve saber fazer isso. E às vezes eu quero... Mas é muito no sentido do e é essa questão do de virgem de ser
como é que falou aí mesmo? Tipo, de servir, né? De servir. Aí vem um Sagitário que tem essa aura de quem sabe tudo. Aí você acaba meio que usando essa coisa do saber para servir. Sim. E aí como o ascendente é como você se apresenta, não é isso? É como você se mostra. Como eu me mostro. Social. Então, às vezes parece que eu quero me mostrar que eu sei tudo. E não é assim, gente. Eu juro que eu sou humilde. Ela é mesmo. Não, mas olha, você tá vendo como faz sentido, assim. Total. É engraçado que as pessoas que não acreditam, né, falam, mas é óbvio que você vai ler alguma coisa sobre o signo e você vai se identificar, porque, né, enfim. Mas não, tem aspectos, por exemplo, de Câncer que eu não me identifico, né, tanto. Ou de Capricórnio. O Sol é o que mesmo? É a sua essência. Então, eu sou virgem com Sol em virgem. Por quê? O que tem mais em virgem? Eu sou meu Sol em virgem. Não, mas é ascendente Sagitário. Tá. Abafa. Mas é isso, assim, vão ter características, óbvio, ninguém, né? As pessoas e a não são Lua iguais. em Escorpião. Pois é, meu amor. Logo na Lua, que fala sobre sentimentos, vida emocional. Você tem um signo que é super profundo, né? O Escorpião é... Então, por isso que eu sou emotiva, assim, que eu sou bem chorona também. Sou emotiva. É um signo de água também, né? É o segundo signo. Então, por isso que tem essa relação com a Lua, com o misticismo, porque o Escorpião tem essa relação realmente, né, com a misticidade. Pois bem, por isso que eu geralmente sinto, gente, é coisa certa, assim, eu tenho muito de intuição, né, a intuição, me arrepiei de novo. Falando de energia. De energia, nossa! É verdade. E eu tenho muita ligação com a água também, né? A gente tava falando sobre isso sobre também, os orixás. Né? Sobre as energias, sobre os elementos da natureza que estão relacionados, né? Tanto o mapa astral, ele tem ali signos nos 4 elementos, né? Os 12 signos são divididos aí dentro dos 4 elementos. A gente tem aí as entidades, né, das religiões de matriz africanas, os orixás também relacionados com as energias dos elementos da natureza, né? Yansan, dos ventos, dos raios, Iemanjá, que ele tá aí, né, pertinho da festa dela, relacionada à água do mar, né? Oxum, as águas doces. E tem também essa relação de você se identificar com essas energias, né? Dos elementos que a natureza traz para a sua vida, né? Você arrepiou de novo? Todo arrepiado. Pois é. Importante. Porque, de fato, a gente vai se identificar com mais um elemento, com, né, outro elemento. Eu tenho uma identificação muito forte, né, com Santa Bárbara, que algumas pessoas associam aí a Yansan. E me identifico com a força dela, né? Com a força que ela traz, assim, relacionada às ventanias, né? E apesar de ser uma pessoa super emotiva de água também. Então, eu acho que é importante, eu acho interessante, na verdade. Não é importante, né? Cada um dá a importância que quer pra determinada coisa. Mas eu acho legal você... se conhecer um pouco mais a partir dessa relação com a natureza e com os signos, porque somos seres humanos e a gente não pode também esquecer que estamos dentro, né? Nós somos a natureza. Eu acho que o ponto em si é importante para aqueles que acreditam nisso. Eu acho que, tipo assim, você acredita e tal, né? Eu acredito... Porque a gente falou bem no início desse episódio sobre religiosidade, né? Às vezes a pessoa se identifica com determinada religião, entrou ali naquela determinada igreja e tal, mas às vezes não estuda sobre aquilo, não sabe o que ela tá vivenciando e tal. Então, assim, você acredita nessas coisas, né? Você acredita em orixás, você, que é o nosso caso aqui também, né? Na religiosidade, na energia. Então, acho que buscar, a importância de buscar entender aquilo que você acredita e também a relação, né, desses pontos para contribuir com o seu autoconhecimento, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Então, para quem acredita, né, nisso que a gente está trazendo aqui, é importante a gente estudar sobre, porque a gente vai entendendo a gente, né? Sim. E você falou disso agora, eu até lembrei também de uma outra ferramenta que eu amo, que eu faço sempre. Minha amiga, se estiver me ouvindo, minha taróloga maravilhosa, que abre todos, né, abre caminhos, sempre abriu meus olhos para várias coisas, enfim, me iniciou em vários processos desses místicos também. Ela tem uma ferramenta que ela faz, que é a mandala do ano, que ela faz com cartas de tarô. E a gente, né, faz jogos aí para todos os meses do ano. Então eu tenho, né, ela dá ali uma visão, as cartas mostram
uma visão de como vai ser o nosso ano, assim, o meu ano pessoal, sabe? Então eu acho muito legal, é uma ferramenta que te prepara para determinadas coisas que podem acontecer com você, né? É algo de fato, assim, vai acontecer mesmo, né, e tal, a gente não sabe, porque, enfim, é algo que as cartas Até a natureza muda, né? Isso, exatamente. E a gente sabe, pra quem acredita também, cada ação que você faz, você pode mudar ali o seu destino que tava, né, mas é uma energia do ano, algo que você pode também usar como ferramenta pra se preparar e se planejar ao longo do seu ano também. Eu acho muito legal. Eu também acho. Vou procurar fazer. E tem a própria mandala lunar. Gente, esse episódio vai ficar... Quer dizer, está, na verdade, né? Que a gente já tá chegando no final. Mas, assim, nossa, é muita coisa. Muita coisa. Tem a mandala lunar também, né? Sim, eu acho lindo, inclusive. Eu enfim, não sei ainda porque eu não tô fazendo, mas... É uma boa pergunta. Não é? Mas eu confesso que eu tenho negligenciado ela um pouco, assim, nos últimos meses também. E pra quem não conhece, o que é a mandala? A mandala lunar é uma ferramenta também de autoconhecimento que você consegue acompanhar o seu ciclo, né, menstrual, ali, os seus dias, com base nas suas, nos seus sentimentos, no que você sentiu no dia. No final de cada ciclo, você tem ali um infográfico mesmo do seu ciclo, né? Então você pinta... importantíssimo. Nossa, é muito legal. Porque você coloca ali tudo que você sentiu, tanto física quanto emocionalmente, né? Você tem ali, você cria no início da sua mandala uma legenda, né? Pra você colocar todos os pontos que, né? Os desenhos que estão relacionados às questões físicas e emocionais ali do seu dia a dia. E aí cada dia, por exemplo, se você chorou, se você teve dor de barriga, se você teve dor de cabeça, sua garganta tá doendo, você vai anotando ali na mandala. E você também escolhe cores para cada intensidade, cores para cada percepção sua no seu dia, do seu sentimento. Então, se você estava mais criativa, se você estava mais ativa, se você fez mais coisas, se você estava com sua energia vital baixa, você vai ali colocando, pintando cada fase daquela, né, de uma cor, e no final você vai ter um infográfico mesmo, tanto de símbolos, quanto da intensidade das cores também. Perfeito. E, ai, gente, a camisa de Carol hoje. Vê temática. E tem também as fases da lua, né, amiga? Você tem a tatuagem, não tem? Tenho aqui. Eu sou muito, muito mística, gente. É até demais. Mas, sim, eu acredito, né? Eu acho... Não tem como, assim... Estarmos dentro, né, desse planeta, desse universo, e a gente não ter uma relação com tudo que tá acontecendo aqui, né? Claro que às vezes eu exagero, porque, enfim, eu acredito, inclusive, em vida fora daqui do planeta. Muita gente não acredita, mas eu acredito, porque também acho que é egoísmo demais. Prepotência, achar, né? Que só a gente tá aqui. Eu também concordo. Eu concordo também. Né? E que, sei lá, criamos as pirâmides. Como os seres humanos criaram as pirâmides? Tentam explicar. Mas as pessoas que, né, estudam aí os antigos astronautas já tem várias teorias sobre isso. Mas, enfim, eu acredito nessas coisas também, né? Quantas galáxias a gente tem no universo? Somos um pontinho, assim, né? Gente, eu tava vendo esses dias, né? Entendam que a gente tá falando no dia da gravação do episódio, tá? Mas... mas eu tava olhando sobre um buraco negro no Sol, que tem tamanho de 60 terras. Meu Deus, o tamanho do Sol, Senhor! Pois é. O buraco negro que tinha o tamanho de 60 terras. Então, imagina o tamanho do Sol, gente. Aí você acha, não, somos os únicos aqui que pensam. Enfim, eu acho que é isso. Claro que tem uma questão aí científica, né, amiga? Que, enfim, várias coisas se juntaram e, né, dentro desse processo para que nós, seres humanos, existíssemos, né, assim como as outras espécies. Mas é difícil achar que a gente tá aqui, não tem influência, né, da natureza, não tem influência de algo que é divino, enfim. Sim. Que pode ser ponto para um próximo episódio também, né? Que esse episódio aqui daqui a pouco vai estar... Mas é aqueles episódios de videocast, né, de podcast que tem no seu canal. Gigantes. Mas é isso. É isso mesmo, é isso, minha gente. Sigam a gente. Continue nos ouvindo. Dê um joinha aqui no vídeo do YouTube. Isso. Deixem comentários também pra gente no Instagram. Né? Dúvidas, perguntas, identificações. Se você fez seu mapa, conte pra gente. Sim, fale sobre o seu mapa. Eu adoro falar sobre Se foi influenciada pela gente, né? Também, é verdade.
Pois falem. Exato. É isso. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Miga! Enorme esse ficou. Ficou. Né? De data. De ordem. O que você acha? Não, mas dentro dos episódios a gente sempre fala que o episódio anterior a gente falou disso. O episódio da frente vai falar daquilo. Então a gente não tem como mudar. Ô, gente, então. O que eu ia ver aqui? Ah, o link. Esse aqui. Sempre tem. Que merda. Saiu? Ó, minha psicóloga mandou mensagem pra saber como estão as coisas. Saiu? Saiu. Era embaixo, mas saiu. Acho que quando você passou em cima, foi pra baixo.